Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvamos ao Senhor por essa noite, poder estarmos reunidos para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, para a nossa meditação. Nós vamos meditar aqui. Essa noite que voltou a esfriar, voltou a chover, começou a ficar frio de novo. Glória a Deus. Deixamos lá a lareira acesa em casa para quando voltar tá melhor. Tá frio. Glória a Jesus. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos estar dando início para você que está nos vendo de casa, para você que está nos assistindo, estará vendo essa mensagem no YouTube. Nós estaremos dando início a essa série das 7 igrejas do Apocalipse. Algo que Deus falou ao meu coração, e eu acredito que nós seremos edificados pela palavra do Senhor. Nós estaremos aqui mesmo em forma de estudo, aprendendo acerca da palavra, e eu creio que Deus, Ele vai nos abençoar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de 1 a 7, que é a carta à igreja de Éfeso, que vai nos dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por essa palavra e por este momento que temos de poder buscar o Senhor. Que a Tua presença seja manifesta, Senhor, através da Sua palavra. Que nós venhamos aprender aquilo que a Tua palavra ela quer nos dizer, e que nós possamos aprender e caminhar cada dia mais e mais fortalecidos, avivados, com o coração cheio de esperança na Sua presença, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Só ligar o convite aqui que resolvemos ligar de novo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar aqui meditando nesses dias, nessas quartas-feiras, na verdade, acerca destas cartas que foram escritas no livro de Apocalipse. Na verdade, a gente começar a introduzir esse contexto das cartas, nós vamos começar a ver algumas coisas interessantes. Que Apocalipse, ele é um livro lindo que nos mostra como serão os últimos dias da humanidade. Apocalipse vai nos revelar como serão os últimos dias, os últimos momentos, as horas finais da igreja, da humanidade de modo geral, não só da igreja, mas da humanidade de forma geral na face da terra. Aqui nós vamos aprender, nós vamos lá em Gênesis ouvir e saber tudo aquilo que aconteceu, como é que foi a origem, como teve início, como foi a formação das coisas que nós temos, que nós participamos, que nós vemos
como foram formados os peixes, as árvores, como foi formado o mar, os corpos celestes, como todas as coisas foram formadas. E aquela grande pergunta que costumam fazer, né? Da onde viemos? A Bíblia vai nos responder em Gênesis. Em Gênesis nós vamos ter essa resposta, que fomos gerados através da vontade de Deus, pelas mãos de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus criou o homem e depois descansou. Em Apocalipse nós vamos ver o final dessa trajetória humana. Em Apocalipse nós vamos ver a conclusão da história do ser humano na terra, ou por que não dizer o começo. Apocalipse, embora pareça também ser o livro do fim, é um livro do começo. Mas como assim? É o livro do começo da vida eterna, é o livro do começo de uma vida que não terá mais fim, seja ela em tormento ou seja ela em bênção, seja ela longe do Senhor ou com o Senhor. Então o Apocalipse ele vai nos revelar esses detalhes. Outra coisa aqui que eu quero frisar para que nós possamos entender, isso aqui é importante para o texto que nós vamos ler para as cartas, é o tempo, o período em que Apocalipse foi escrito. Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 e 96 depois de Cristo. Então não foi muito tempo, né? Tendo em vista que Jesus viveu 33 anos, as cartas, evangelhos foram escritos ali por volta do ano 65, 64, 60. Quem escreveu o Apocalipse foi João. João foi o escritor. João não foi aquele que resolveu escrever. João foi o escritor. E ele sendo escritor, nós vamos entender que existiam muitos resquícios do tempo em que Cristo andou na terra. Afinal, este João que escreveu o Apocalipse, ele foi testemunha ocular da vida de Jesus. Ele foi aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia. Ele foi aquele que estava perto de Jesus na crucificação, e que Jesus olhou para ele e disse que Maria agora estava ali próximo dele. Vai, cuida dela, era tua mãe, cuida dela aí. Então João, ele foi aquele que estava próximo de Jesus durante muito tempo, depois que foi chamado. E aqui é o mesmo João. Então João está escrevendo por volta do ano 96, não se tem uma precisão, mas esse João é o mesmo que andou com Jesus. Então pessoas que andaram com Jesus ainda estavam vivas nessa época. Talvez algumas crianças que viram, por que não dizer talvez a filha de Jairo já era talvez agora uma mulher casada, porque alguns anos se passaram. Então muitas pessoas que vivenciaram, que presenciaram, que estavam reunidos no momento que Jesus estava na terra, essas pessoas, elas também talvez neste momento, muitas delas, talvez não, com certeza, muitas delas estavam também agora vivas ainda. Então, também é importante frisar que este livro, ele foi escrito na época do imperador Domiciano, que foi um dos piores imperadores, foi um dos piores que governaram, um homem tirano e que exilava qualquer um daqueles que ousavam se manter contra a igreja, ou melhor, contra o poder romano, ousavam se manter contra as ordens romanas. Então o que ele fazia? Ele dava um jeito de mandar as pessoas para longe. João, quando escreve o Apocalipse, João, quando recebe a revelação, aonde é que João estava? João estava em uma ilha chamada Patmos, e ele vai dizer no capítulo 1 que ele foi levado para a ilha chamada Patmos por causa do Evangelho, por causa da palavra. O imperador queria a honra para si, a glória para si, e João falou que a honra não era para ele, a honra era para Jesus, a honra era para o Senhor. E aí ele foi mandado para a ilha de Patmos, aonde os prisioneiros ficavam ali exilados, a fim de que eles pudessem ficar ali até a sua morte, ficassem ali para morrer, por causa que confrontaram o governo romano, por causa que entraram contra o governo romano. Então João estava em Patmos quando veio isso, e eu sempre quando vou ver isso, eu vou dizer a mesma coisa.
Todas as vezes que eu passo por esse texto, eu vou dizer a mesma coisa, que quando fecharam as portas da terra para João, Jesus abriu as portas do céu para ele. Que quando o imperador falou assim, eu vou calar João, veio Jesus Cristo e deu uma grande revelação para João. Então isso aqui é uma palavra de ânimo. Todas as vezes que as portas terrenas se fecharem, sempre haverá uma porta no céu aberta. Todas as vezes que as portas terrenas se fecharem, sempre haverá uma porta no céu aberta. A segunda coisa é, Jesus, ele vai se revelar a João. A segunda coisa é que Jesus, ele vai se revelar a João. Só que João, quando ele vê, ele tem esse encontro com Jesus, ele fica... a Bíblia vai dizer que ele cai como morto. Ele vai escrever, quando eu vi, eu caí como morto. Porque a visão que ele tem de Jesus é diferente. A última visão que João teve de Jesus, qual que foi? Foi aquela visão, primeiro, de um Cristo crucificado, que foi açoitado, que passou uma noite sem dormir, chicoteado, foi julgado e foi carregando uma cruz pesada, e que agora está indo para o Calvário e vai morrer no Calvário. Outra visão que João vai ter, já não é essa visão de um Cristo sofrido. A visão que João vai ter é de um Cristo ressurreto. Afinal, ao terceiro dia ele ressuscitou e esteve junto com os seus discípulos por 40 dias. Ele esteve ali junto com os seus discípulos 40 dias, caminhando, andando e falando com eles novamente, até que foi levado em ascensão ao céu. 10 dias depois da sua ascensão ao céu, o Espírito Santo desceu. Então a visão de João é que Jesus continuava sendo o mesmo, só que com os furos nas mãos, só que sem marcas. O Jesus que ele viu sendo crucificado, ele tem uma diferença do Jesus ressurreto, porque ele não tem aquele semblante decaído, aquele semblante sofrido, aquele semblante de tristeza, aquele semblante de dor. Ele tem furos nas suas mãos, ele tem marcas nas suas mãos, mas o seu semblante é diferente, é de um Cristo ressurreto. Mas o Cristo que se revela a João no Apocalipse não aparece da mesma forma. João vai tentar descrever, ele vai falar que os seus olhos parecem como chama de fogo. Quando ele vai olhar para os pés de Jesus, ele vai falar assim, que os seus pés parecem como latão reluzente. E ele vai olhar para os cabelos de Jesus e vai falar assim, os seus cabelos são tão brancos que parecem a lã, são alvos como a neve, o seu cabelo é muito branco. Então ele vai ter uma visão diferente, e quando ele vê isso, ele caiu. E aí a voz veio, falou com ele e disse, tudo o que você vê, você escreve. Então Jesus vai mostrar para João que ele não é aquele Cristo que caminhou na terra. Ele é poderoso, ele é soberano, ele tem poder, ele tem autoridade, ele pode fazer. Então ele vai se revelar para João. E a terceira coisa é a ordem de Jesus. Tudo isso acontece ali no capítulo 1, do versículo 1 até por volta do versículo 20. Só estou antecipando aqui para a gente saber direitinho quando vai entrar na carta aos Efésios. A terceira coisa é a ordem de Jesus. Jesus manda escrever para sanar problemas. E aí, quando eu estava olhando para isso aqui, irmãos, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com uma coisa. Sabe por quê? Porque vocês lembram que eu falei qual foi o ano que essa carta foi escrita? No ano 90, entre 90 e 96. Entre o ano 90 e 96, Jesus já está usando João para mandar uma carta para igrejas que estão passando por problemas, para mandar uma carta para igrejas que estão passando por dificuldades. E aí eu comecei a olhar para isso, comecei a entender uma coisa, que sempre houve, sempre tem, e enquanto Jesus não voltar, toda e qualquer igreja haverá problemas, haverá situações, haverá coisas que nós devemos passar. E o interesse de Jesus é o quê? Sanar os problemas. O interesse de Jesus é fazer o quê? Com que as coisas sejam resolvidas. Afinal, esse foi o desejo de Jesus para com estas igrejas. E eu quero frisar aqui, eu estou falando um pouco rápido porque eu escrevi muita coisa aqui lá em casa, senão eu não vou ter tempo para falar tudo. Eu quero frisar aqui 7 fatos comuns que acontecem nas 7 cartas. Olha só, 7 fatos comuns que acontecem nas 7 cartas. Todas as cartas são endereçadas ao anjo da igreja. Segunda coisa, a descrição
abreviada de quem está enviando, uma descrição abreviada de Jesus Cristo. Em cada uma delas, Jesus ele vai se identificar de uma forma diferente. A terceira é: Cristo diz, eu sei as suas obras, eu sei. Todas elas têm a expressão eu sei. Em todas as 7 cartas temos essa expressão. 1, 2, 3, 4. A quarta coisa é: todas as mensagens têm uma palavra de louvor ou uma palavra de censura. Para todas as igrejas existe ou uma palavra de louvor ou uma palavra de censura. A quinta coisa é: Cristo lembra da sua vinda e o que há de acontecer conforme a conduta de cada pessoa. Então, em todas as cartas, em todas as 7 cartas, Jesus ele vai frisar que existe a sua vinda, que ele vai voltar e que, conforme a nossa conduta, haverá um fim. Sexta coisa, ele vai deixar bem claro, vai repetir: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a última coisa é uma promessa ao que vencer. Então, para todos aqueles que vencerem, há uma promessa. No final de cada carta sempre tem uma promessa. Então sempre haverá uma promessa de Jesus para aquele que vencer. Bom, então nós vamos entrar aqui no corpo da carta que foi escrita para a igreja de Éfeso, e nós vamos aqui aprender algumas coisas interessantes para a nossa vida. A primeira coisa é que Éfeso significa desejado. Primeiro vamos começar pelo nome da região. O nome da região significa desejado. E é interessante a gente notar isso aqui, porque realmente, até mesmo a região, falando geograficamente, era um lugar desejado, porque ficava ali no pequeno continente asiático, ali da Ásia, e era um dos portos melhores que existiam para aquela região. Tanto que em Éfeso, ela era a capital de Roma, lá na Ásia. Em cada lugar, Roma estabelecia uma capital. Em cada lugar, Roma estabelecia um ponto principal. O centro, como nós temos aqui, irmão João, fala capital também, o centro do distrito. Que nem aqui, o distrito é Bragança, o ponto principal é Bragança, né? Aqui faz parte do distrito de Bragança. Então, era a capital, mas a capital também fala. Era a capital, era a província ali, o ponto principal da Ásia era Éfeso. Então nós vamos ver que era um lugar privilegiado, era um lugar bonito, era um lugar que era o centro do mundo daquela época, um dos centros do mundo daquela época. Nesse lugar, em Éfeso, existia o templo da deusa Diana, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No mundo antigo, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha um porto que era um porto muito conhecido para a época e que muitas pessoas paravam ali. Então nós vamos ver que era um lugar conhecido, era um lugar muito visitado, era um lugar que tinha muito acesso, e essa igreja foi plantada exatamente nessa região. Essa igreja, ela vai receber 2 cartas. Qual é a primeira carta? É aquela que você tem na sua Bíblia. A carta aos Efésios foi escrita para essa igreja. A carta que você tem na sua Bíblia, chamada aos Efésios, ela foi escrita para essa igreja. E a segunda, pastor, é essa que nós demos aqui em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 2, é a segunda carta que foi enviada para a igreja de Efésios. Então ela vai começar dizendo: ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. E aqui eu começo a andar um pouquinho pela Bíblia, para a gente poder ter um entendimento um pouco melhor do que isso quer dizer. Lógico, todo mundo diz, e não é uma mentira, é uma verdade, dizer que a carta primeiro ela foi endereçada ao pastor, mas nós precisamos entender isso num contexto um pouco mais amplo, para que nós possamos entender e pautar o nosso conhecimento e a nossa sabedoria com base na Bíblia. Então, Paulo, na terceira viagem missionária, Paulo fala aos anciãos da igreja. Se a gente conferir aqui, Atos capítulo 20, versículos 17, 18 e 28, que diz assim, de Mileto mandou a Éfeso
a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós. E o 28 diz: olhai, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou por seu próprio sangue. Então Paulo está falando com os anciãos da igreja, com os bispos da igreja, com os presbíteros da igreja, para que eles pudessem estar ali tomando conta do rebanho de Cristo. Nós precisamos também ver que nessa época, quem era o pastor dessa igreja era Timóteo. Embora estivessem ali os anciãos, o pastor daquela igreja era o jovem Timóteo, como diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina. Então Paulo está dizendo que a indicação, que quem colocou, que quem o mandou está ali foi ele. Paulo que colocou Timóteo para que pastoreasse aquela igreja. Mas no contexto de Apocalipse, poderia nessa altura ser o pastor que vai receber a carta de em Éfeso, ser tanto Timóteo quanto um outro obreiro chamado Tíquico. Isso está contido em Efésios capítulo 6, versículo 21, que diz: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo. Então, provavelmente, entre essa altura em que essa carta foi enviada, estava ali ou Timóteo ou Tíquico pastoreando a igreja de Éfeso. Um dos dois poderiam ser um dos pastores daquela igreja que receberam essa carta, essa orientação, para poder estarem ali juntamente com a igreja. O anjo aqui aponta para o líder, aquele que tem a responsabilidade do rebanho, aquele que está na direção, na frente do rebanho. A orientação veio para ele, para transpassar, para mandar, para passar àqueles que estavam sendo liderados por ele. Segunda coisa, o texto vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu sei, ou dependendo da versão, conheço as tuas obras. Eu sei, eu conheço. E aí, quando eu estava olhando para isso, eu comecei a ver algumas coisas interessantes. A primeira coisa é: o que Jesus sabe? Ele está dizendo que sabe, mas a igreja não falou nada para ele. Jesus está mandando para a igreja dizendo: eu sei. Então Jesus está dizendo: eu sei. E o que Jesus sabe? Aí eu fui e completei essa resposta. Jesus sabe de tudo, seja bom ou seja ruim. Nada fica oculto diante dele. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo, e não há nada que passe de diante dele. E aí, meus irmãos, eu fui para a Bíblia procurar uma base para isso aqui, para a onisciência de Deus, para a onisciência do Senhor. Eu encontrei uma passagem linda. Na verdade, todo o salmo é lindo, mas eu quero ler só alguns versículos desse salmo, do Salmo 139, que diz: olha o que o salmista escreveu: para onde me irei do teu espírito? Primeiro ele está dizendo, não tem como me esconder. Ou para onde fugirei da tua face? É uma pergunta que ele faz. Eu não consigo me esconder do Senhor em lugar nenhum. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu está ali também. Aí ele vai continuar dizendo: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Ou seja, no meio da escuridão, à minha volta tem luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito.
Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pois falava malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomaram o teu nome em vão. Então esse texto está nos dizendo, irmãos, sobre a onisciência. O salmista está dizendo: Senhor, não tem lugar nenhum que eu possa ir que os seus olhos não me contemplem. Não tem nada que eu possa fazer que os seus olhos não me vejam. Não tem nada que eu possa esconder ou ocultar, seja de bom, seja de ruim, que o Senhor irá passar desapercebido. O Senhor contempla tudo. Então, Ele sabe o que fazemos de bem e de mal, certo ou errado. O Senhor sempre nos verá. E eu gosto de usar a expressão que às vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente olha assim para um lado, para o outro, sendo que na verdade a gente tem que olhar para cima, porque o Senhor, Ele sempre está nos vendo, Ele sempre nos contempla. Então Ele vai dizer: eu sei, porque Ele sabe, porque Ele é poderoso, porque Ele é onisciente e nada pode ficar oculto diante dEle. Uma outra observação é: uma igreja pautada na palavra. O texto vai dizer: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então o que acontece? Essa igreja está sendo bombardeada, essa igreja está sofrendo uma infiltração de uma doutrina que ele vai dizer no final. Então existem pessoas que estão se levantando para poder implantar uma heresia, estão se auto-intitulando como apóstolos. E essa igreja, ela vai conseguir provar, ela vai conseguir desmascarar este povo, vai conseguir desmascarar estes homens, estes falsos mestres. E como uma igreja consegue desmascarar um falso mestre? Com base na palavra. Porque se o que se diz tem base na palavra, é da palavra. Se o que se diz não tem base na palavra, não é palavra. Achismos não funcionam com a Bíblia. O que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, o que eu sei, não funciona com a Bíblia. Mas a Bíblia, ela se explica. A Bíblia não se contradiz. Então, quando alguém se levanta com palavras contraditórias, palavras que não são sustentadas pela Bíblia Sagrada, a gente entende que são heresias. A Bíblia vai dizer de um povo que andava pautado na palavra, que quando Paulo chegou e foi pregar, os bereanos chegou e foi pregar para ele, eles ficavam com a palavra assim: o que Paulo está dizendo tem cabimento, o que Paulo está dizendo tem coerência, o que Paulo está dizendo tem base, o que Paulo está dizendo está correto, o que Paulo está dizendo é verdade. Então eles estavam com a palavra, e a gente precisa andar com a palavra. A Bíblia vai dizer assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E aí o salmista ainda vai dizer o seguinte: que a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para fazer os outros parar de pecar? Não, é para mim não pecar contra ti. É isso que ele vai dizer. Então a palavra, ela ilumina a nossa frente, ela ilumina a nossa dianteira. A palavra, ela nos guia. A palavra é como uma bússola em alto mar. Você andar numa estrada ainda é fácil, porque você tem sempre um direcionamento, tem as placas. Agora no alto mar é complicado. Então a palavra é como uma bússola para uma embarcação em pleno alto mar. Essa embarcação, ela vai chegar do outro lado se ela tiver um direcionamento. Estes, eles eram chefes gnósticos, ou seja, um movimento religioso que mescla aspectos do cristianismo, misticismo e especulação filosófica, sendo o conhecimento obtido tendo em conta as verdades divinas por oposição à matéria. Então esses que se infiltraram na igreja, eles estavam trazendo um misticismo, eles estavam trazendo um sincretismo religioso. Eles estavam pegando um pouquinho do cristianismo aqui, um pouquinho do misticismo aqui, um pouquinho da filosofia de lá e trazendo para o meio, e fazendo aqui uma mistura para deturpar o verdadeiro evangelho que estava sendo pregado, para deturpar o verdadeiro evangelho que estava sendo anunciado.
naquele lugar. E Paulo sempre lutou contra as heresias e falsos mestres, falsos obreiros, falsos doutrinadores, falsos ensinadores. Vamos ver em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Atos 20, 29 vai nos dizer assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entraram no meio de vós lobos cruéis que não pouparão um rebanho. Então Paulo está dizendo que a igreja precisa ficar atenta com base na palavra, para que não entre qualquer coisa nos seus ouvidos, porque a qualquer momento pode entrar pessoas, pode entrar falsos ensinadores, falsos mestres, falsos apóstolos, que estarão ministrando uma palavra que não é a palavra, ministrando o que não é da Bíblia. E quando não é a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, que até mesmo se descesse um anjo do céu e começasse a pregar um outro evangelho que não fosse esse evangelho, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Então, todas as vezes a Bíblia vai condenar um falso evangelho, um evangelho com base em outra coisa que não seja Cristo. Cristo é o centro do evangelho, Cristo é o evangelho, o meio do evangelho. O evangelho aponta para Cristo, a Bíblia aponta para Cristo, tudo vai em Cristo. Aleluia. Então, irmãos, nós temos na Bíblia 8 livros do Novo Testamento que foram escritos exatamente contra as heresias, contra as falsas doutrinas. Quais são esses livros? São Colossenses, as 3 epístolas de João, Judas, 1º e 2º Timóteo e Tito. Todos esses 8 livros foram escritos para combater heresias, para combater um falso evangelho que estava sendo disseminado no meio da igreja. No meio dessas igrejas aqui, sempre teve alguém que se levantou para trazer uma palavra. Aí vai dizer assim, que não pudesse despertar homem mau, e que puseste a prova os que assim mesmo se declaram apóstolos não são, e os achastes mentirosos ou foram reprovados, dependendo da versão. Então, como é que se reprova? Com base na palavra. Palavra, a Bíblia é como a matemática, é exato. É exato, não tem como errar. Se tiver base bíblica, é Bíblia. Se não tiver, não é. Então, não tem, não dá, não tem outra coisa. A teologia vai dizer que exegese é você tirar o que o texto diz. E exegese é você colocar no texto o que o texto não diz. Então, eles foram reprovados porque foram achados em faltas. As suas palavras foram contidas como uma palavra que não é base. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que a garganta vai. Uma igreja que sofre, espera e trabalha incansavelmente. Olha, isso aqui é profundo. Uma igreja que sofre, espera e trabalha incansavelmente. Jesus vai dizer assim, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. Versículo 3, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, esse texto agora está falando da característica da igreja. Então Jesus, ele começou a falar que ele sabe, ele endereçou a carta, ele começou a falar que está havendo uma infiltração nessa igreja, que essa igreja precisa tomar cuidado, precisa se prender na palavra ainda mais, para que possa estar atento àquilo que está ouvindo. E agora está dizendo uma grande característica da igreja, que tenho porém contra ti, que ou melhor, versículo 3, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então esse texto, irmãos, ele está nos dizendo sobre uma igreja ativa, uma igreja que não para, uma igreja que avança, uma igreja que não é pautada na inércia. Nós vamos ver isso aqui e nós vamos aprender com essa igreja, porque o
O próprio Cristo não está dizendo que não é fácil. Não falou que foi fácil. Ele está dizendo assim, ó: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não se deixaste esmorecer, não se abalou em meio às provas. Vocês continuaram trabalhando, vocês continuaram indo, vocês continuaram fazendo, ou seja, vocês não se acomodaram. O texto está dizendo sobre a atividade da igreja, e isso é uma grande verdade que a Bíblia sempre vai deixar registrado, sobre a atividade. A inatividade, meus irmãos, é condenada na Bíblia Sagrada. A inatividade é condenada na Bíblia Sagrada. Se a gente for olhar em Provérbios, eu não vou falar aqui porque é muito, pelo menos 17 vezes a Bíblia vai falar sobre a preguiça, sobre a inatividade. Olha o que a Bíblia vai falar. Vai dizer que o preguiçoso é como um caçador que não consegue esperar o tempo de cozer a caça para se alimentar e a come crua. Vai dizer que o preguiçoso ele é como alguém que prefere não comer por não ter que se esforçar em levar a própria colher na boca. Então, a própria Bíblia vai condenar a falta de envolvimento, de atividade, a inércia. Deus não se agrada de uma igreja inerte, uma igreja que não avança, porque a ordem de Jesus é avançar. A ordem de Jesus nunca foi parar, nunca foi retroceder. A ordem de Jesus é avançar. E a gente precisa entender isso. Olha, Mateus 16, 18. Vamos ver aqui o que a Bíblia vai nos falar. E também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa poderosa. Jesus está falando que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não conseguem blindar, não conseguem parar a igreja. Na verdade, esse texto está dizendo de uma igreja que avança. Esse texto está dizendo o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A interpretação correta desse texto é que a igreja está avançando e batendo de frente contra a porta do inferno. Essa palavra aqui, inferno, ela traduzida lá no seu original, ela é a mesma palavra usada para o Sheol, que quer dizer a habitação dos mortos. É como que Jesus está dizendo que vocês estão indo para cima para resgatar das mãos do inimigo aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que padeceram espiritualmente. Então Jesus está dizendo: essas portas, se vocês forem para cima, elas não vão conseguir segurá-los. Essas portas, se vocês forem para cima, elas não vão conseguir conter o seu avanço. Então, a igreja precisa avançar, a igreja precisa ir. A missão da igreja é avançar, a missão da igreja é estar sempre indo. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo fala, que aquele que retrocede, o Senhor não se agrada dele. O Senhor não se agrada daquele que retrocede. Eu tenho muita coisa aqui, pouco tempo, irmão. Vou ter que dividir essa ministração em duas partes. A outra parte deixa para quarta-feira que vem e a gente dá continuidade aí na segunda parte. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a perda do primeiro amor. Isso aqui é muito lindo, o que Paulo, ou melhor, o que Jesus Cristo vai dizer para essa igreja. Então, nós vamos parar por aqui sobre quando ele vai falar no versículo 4, nós vamos parar no versículo 4, e na próxima quarta-feira a gente dá prosseguimento, dá continuidade para o versículo de número 4 em diante. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Para você que está nos assistindo em casa, Deus abençoe a sua vida. Na próxima quinta, né? Para quem está vendo em casa, esse vídeo só vai sair na quinta-feira às 19 horas, então na próxima quinta teremos a continuação dessa palavra, e eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Eu creio que o Senhor continuará estendendo as suas mãos e nós seremos edificados. Aleluia. Vamos orar todos juntos, você que está em casa, nós que estamos aqui, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Clamamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus e é maravilhoso. Espírito Santo do Senhor,
Eu peço a Ti, ó Pai, que as Suas mãos estejam voltadas para cada um de nós e que o Senhor possa se agradar de nós. Ó Deus, que nós possamos olhar para nós mesmos e possamos não repetir os erros dessa igreja. Ó Espírito Santo, se o Senhor está falando essa palavra conosco, é porque o Senhor quer nos direcionar. O Senhor mandou essa carta para essas igrejas porque o Senhor as amava, porque o Senhor queria contato, comunhão, intimidade, proximidade com elas, assim como o Senhor quer conosco, com cada um daqueles que estão nos assistindo, que estarão vendo essa palavra. Ó Pai querido, que nós possamos entender o Seu recado, nós possamos entender e possamos guardar no nosso coração, nós possamos, ó Deus, pautar a nossa Bíblia na palavra, a nossa vida na palavra, na Bíblia Sagrada, nós possamos a cada dia caminhar, ó Deus, de mãos dadas com a Sua palavra, que é a nossa bússola, que é aquilo que nos direciona, que é aquilo, Senhor, que vai nos levar em direção, ó querido, aos Teus braços no céu. Ó Deus, que o Senhor nos prepare a cada dia, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos guardar, ó Deus, a Tua palavra e possamos praticá-la a cada dia. Ó Deus, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pela vida dos irmãos presentes e pela vida daqueles que estão nos assistindo de casa. Que todos possamos juntos ser edificados e aprender acerca da Sua palavra a cada dia com mais amor e dedicação. Essa